Oi, mores! Vamos fazer um reactzinho hoje. Vamos assistir o episódio novo do Erika Pod com a Manu Gavassi, com a musa da Manu Gavassi. Vamos assistir o episódiozinho. A gente já assistiu o outro outra vez. A gente já assistiu aqui o da Urias. É um podcast bem legal da nossa rainha Erika Hilton. E hoje a convidada vai ser a Manu Gavassi. Vamos assistir. Eu gostei bastante do da Urias. E a gente consegue dar uma variada nos conteúdos aqui da Twitch, né? Porque o DBD às vezes enche um pouco do saco, né, amores? Vamos lá, então, assistir o negócio. Vamos assistir o bafão. A Erika pode. Aqui, tudo pode. No episódio de hoje, eu falo com a comunicadora Manu Gavassi sobre adolescência, revista Capricho, Ai, holofotes, que fofa. BBB, maternidade e muito mais. Manu, querida, seja muito bem-vinda ao Erika Pod. Obrigada por ter vindo aqui Ai, bater esse papo belíssima. comigo, pra gente poder te conhecer mais, da sua trajetória, da sua carreira, da sua vida. Seja muito… Gente, a saia da musa. Um saião de rainha. Ai, que chique essa saia. Tá belíssima. Gente, só um minutinho, só vou ver se tá tudo certinho com a live aqui, tá? Ver se tá tudo centralizadinho. Deixa eu só confirmar se tá tudo ok. Pra gente já começar a assistir, só um minutinho. Tá tudo certinho com o áudio, com a live, ok. Ok, musa, vamos lá. Gente, achei belíssima a saia da musa. Oh, a Manu também muito fofa, né? Como sempre. Chiquérrima. Olha esse sapato, gente. Chique. O cabelo da musa. muito bem-vinda e obrigada por ter Belíssima, topado. Ai, obrigada a você, Erika. Eu sou muito sua fã, então Obrigada. estou muito honrada de estar aqui Honrada nessa tô conversa. Que eu de te linda que ela receber. tá, gente. Conhecer você que tá com um bebezinho novo em casa. Ele tá com quanto tempo já? 1 aninho e 2. Gente, a Manu teve filhos, eu não sabia, teve neném. Gente, o cabelo dela tá muito bonito. Eu sou cabeleireiro, né, amores? Eu reparo em cabelo, não dá. O cabelo da musa está belíssimo. Será que ela tá de lace? Tá parecendo que é uma lace aqui, ó. Belíssimo esse batom também, chique. Como tem sido Nem dá isso? pra acreditar. Como tem sido essa maternidade, ser mãe, a chegada de um Cara, bebê na vida? Tem sido uma surpresa deliciosa. Não é A gente tava lace, até não é fofocando lace, não, é o antes. cabelo dela mesmo, Eu eu não acho. tinha muita noção, eu nunca convivi com bebês, assim. Aham. Então foi uma surpresa, porque eu acho que tem pessoas que já têm uma bagagem de, eu entendo, vi uma Gente. amiga muito próxima, ou A musa teve neném recentemente. Olha a cintura da desgraçada. Querida, você tá achando o quê? Mulher, o quê? Magra. tenho na família. Então, pra mim, foi tudo muito novo, assim. E tudo muito maravilhoso. Eu me sinto meio apaixonada, sabe? Apaixonada pela… Por descobrir um serzinho, assim. Eu tô achando muito tudo meio fofo. mágico. Então, E você estamos muito planejou a felizes. sua maternidade ou a sua maternidade aconteceu? Planejei doida, assim. Planejei Tá, muito doida. Falou, quero ser mãe. Quer saber? É agora. Bateu um ventinho aqui, senti. Foi meio doido, assim. Eu sempre quis muito. Ai, gente, Passei por um que período de legal. muito medo Ela de é muito será, fofa. gente? E de, será que eu quero mesmo? Será que isso é uma construção? De me entender. E entendi que eu queria, que eu via isso no meu futuro, só que eu tinha muito medo de abandonar partes de mim. Eu tinha muito medo por conta da carreira também. E tá sendo muito bonito viver isso e entender que tudo muda mesmo. Só que é uma mudança potente, assim. É uma mudança positiva, sabe? É uma Agregadora. mudança agregadora e que me deu, por mais louco que seja isso, liberdade. Porque é uma liberdade de escolhas. Eu acho que desde criança eu era muito focada em carreira. Eu sempre fui muito focada nesse sonho. Já sabe? começou De muito trabalhar com jovem, arte. né? 16 anos.
Profissionalmente, antes, na verdade. assim. Bom, então antes de continuar esmiuçando mais essa história, carreira, começou. Vamos escolher uma bebidinha pra Vamos. molhar as nossas palavras, assim. Eu pra gosto de regar. falar, já tava. É bom, mas é bom, começando. porque a conversa rende, você vai contando. E aí eu acho que tem que ser regada a alguma bebidinha boa. Eu já sei o que eu quero, que é o Francítrica, esse chá gelado, que é E maravilhoso. Eu já sei o que eu quero, e é o Francítrica. Esse Francítrica é ótimo. É isso, é uma eu boa... vou ver você passar vontade, eu quero esse. É uma boa pedida. Você é mais de drinks, de não drinks? Você é uma pessoa que bebe mais? Acho que eu sou um mix, assim. Agora eu tô bebendo muito menos, porque né? com agora toda tem essa- essa restrição aí. Mas eu acho que eu sempre fui contida, assim. Acho que em algumas situações eu gosto. Gosto muito de vinho. Gosto muito de comer. Gosta de comer? De boas gente. experiências gastronômicas. Amores, um vinhozinho meio seco com um queijinho gorgonzola. Ai, gente, um vinhozinho com queijo eu não resisto. Só que sabe qual que é o meu problema com o vinho? É que assim, se eu não for beber a garrafa, eu não abro. Entendeu? Esse é o meu pequeno problema com o alcoolismo, tudo bom? E o vinho dá muita dor de cabeça, né? Então, assim, depois eu fico podre. Eu não sei, tipo, beber uma tacinha, entendeu? Se não for beber garrafa, eu nem começo. Mas é depois eu que aguento. A dor de cabeça do cacete. Então eu gosto muito de vinho junto. Mas é isso, assim. Acho que eu sou menos do drink agora. Agora não. Agora também tá meio... bom, agora é não óbvio. tem como, né? Agora seu drink é uma água. Mas então vamos voltar um pouco no início dessa sua carreira. Me conta um pouco como era a sua casa, assim. A casa onde você cresceu, a sua família, esse ambiente familiar, as suas referências. E aí depois a gente pode entrar nessa coisa de como você começa profissionalmente, talvez, aos Sim. 16. Mas talvez antes você já fosse artista... Uma pequena obcecada. Aham, então me Estava no conta um palco. pouco do seu núcleo familiar. Cara, eu tô revisitando muito isso agora, né, sendo mãe. Então eu tô olhando muito pra trás, tô tendo muitas lembranças, assim, da minha infância. E eu tive uma infância maravilhosa, porque eu tive um pai e uma mãe que davam muita liberdade pra gente, assim, de ser quem a gente queria ser, sabe? De se expressar, que escutavam, respeitavam a gente desde criança. Acho que tem essa coisa de, criança não sabe de nada. Então existe essa cultura, né? De, Sim. a criança não sabe. É uma criança. E eu nunca me senti assim. Eu sempre me senti muito respeitada, escutada. Eu podia ter conversas e eu podia trazer teorias pros meus pais e eles iam debater isso. Então, hoje eu acho que eu percebo como isso é mágico e raro, sabe? Então, eu tenho uma memória de uma casa... meu pai, jornalista de formação, mas radialista. Sempre trabalhou em diversos lugares e correu atrás, sempre teve vários empregos. Mas sempre nesse sentido da comunicação. Doido que eu fui para o mesmo lado também. Antes de Né? tudo, me vejo como uma comunicadora. Eu me acho bem parecida com meu pai. Peixinho é. E minha mãe, artista plástica de formação, depois psicóloga. Se formou psicóloga. Gente, artista plástica. Eu acho a profissão assim chique. Sabe, profissão de gente chique? O que você faz da vida? Eu sou artista plástica. Imagina que conte. As pessoas te perguntarem o que você faz da vida, você virar e falar: eu sou artista plástica. Chique. Conte. Faz muito arte-terapia, atende crianças. Então tem todo esse lado lúdico, né? Gente, eu tô gag com esse sapato dela. Ele é retíssimo embaixo. Tá vendo que a sola dele é super plana? Ele é retíssimo embaixo aqui, ó. Ele não tem aquele biquinho levantar. Gente, achei chiquérrimo esse sapato da musa. Dela, assim. Sim. E aí, uma irmã maravilhosa que está aqui no estúdio, aliás, tá aqui. com a gente. Maravilhosa! Catarina, que também é minha melhor amiga. Então, eu lembro de ter uma infância muito, muito mágica, assim, e com muitas possibilidades da gente conseguir se expressar e viver o que a gente queria viver. E é isso que eu tento passar pra minha filha. Eu vejo, nossa, que doido. E que raro poder falar isso, né? Que quando eu não sei o que fazer, às vezes na minha maternidade, se eu vou pro que eu vivi, sabe? Se eu tento repetir o comportamento deles, eu sinto que eu tô fazendo certo e que lindo que é isso, né? Então, hoje acho que eu tenho conversas com eles muito agradecendo por ter essa memória de me sentir tão feliz e respeitada. E vocês são de onde?
De que lugar? Aqui de São Paulo mesmo? De São Paulo, meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Maringá, no Paraná. Veio pra cá, eles se conheceram fazendo teatro. Meu pai fazia jornalismo, minha mãe fazia artes plásticas aqui em São Paulo, no interior, em Campinas. Aham. E eles se conheceram nesse grupo de teatro. Chique. E se apaixonaram perdidamente. Meu pai tinha um Fusca e usava polaina. Amo, amo. Você tá contando da casa, da relação do seu pai, etc. Dizendo ser uma comunicadora. E vai me parecendo que já era um ambiente, um lar bastante artístico, digamos assim. Onde a arte era muito… Você tinha muito contato com a arte? Quais eram as suas Claro, referências gente. artísticas? Dentro da sua casa, A nesse mãe lar, com artista esse pai plástica. comunicador, com essa mãe que faz esse trabalho com pessoas. E me parece um ambiente, não no sentido de arte, como a gente poderia, mas Sim. que já tinha uma dinâmica mais artística lá na sua casa. Cara, não tinha nem chance de ir pro outro caminho, eu acho. Meu pai, ele, além de ser um comunicador, ele sempre foi muito apaixonado por arte. Minha mãe também. Então, eles traziam referências que eram meio naturais, assim. Meu pai, domingo que ele não trabalhava e ficava em casa com a gente, eu lembro dele colocar música muito alto pra acordar a gente. E eu lembro de sentir isso, sentir muito feliz que era domingo. E daí tinha música muito alta. Daí meu pai gostava muito de música latina, tipo Maná, Oritia, as bandas assim. E rock latino, né? Então eu lembro dessa felicidade, da música sempre contaminar o ambiente, sabe? De meu pai também me ensinar a tocar violão, ele sempre tocava, eu pedia pra ele aprender músicas pra eu cantar. Minha mãe, tudo também trazia pra arte. Eu nunca fui muito boa em artes plásticas, ainda mais minha mãe e minha irmã. Mas tudo, a gente se sentia feliz sendo criança, né? Porque eu acho que pra criança é tudo que ela quer, é crescer num ambiente assim. Então eu lembro disso, eu lembro de teatro. Nossos Que delícia. drinks. Os drinks Super obrigada. Os drinkuxos. Tava falando que teatro, tudo basicamente eu queria resolver no teatro, que era um problema na escola, porque tudo eu queria fazer uma grande apresentação. Tipo, matemática. A gente não pode, na verdade, fazer uma peça sobre matemática? Não, a gente não pode fazer uma peça sobre matemática. A gente vai Não rola, não A gente vai dá, fazer não dá. matemática. Então, Ai, é isso assim. Hoje eu vejo que essa é a melhor maravilhosa. coisa, porque através da arte a gente consegue tirar muita coisa, né? Assim, de raiva, de sentimentos, descobrir os sentimentos e deixar eles Total. irem pra fora de uma maneira saudável. Então, Total. hoje, criando uma criança, né, e percebendo isso de uma maneira mais sensível, eu vejo como é positivo, assim, acaba sendo uma terapia mesmo, né? E você fez teatro por muito tempo na sua Fiz. infância e adolescência. Fiz. Seu primeiro contato artístico foi assim que Foi. você teve contato com a arte? Foi se descobrindo artista? Foi através do teatro? Foi, e eu lembro de entender que eu amava o ambiente, eu amava as pessoas, eu amava as aulas. Tinha aula de teatro, mas tinha aula de canto, tinha aula de circo. Eu amava tudo aquilo, eu achava incrível. Então eu não via a hora da aula acabar pra eu poder ir pra aula de teatro, que era à tarde, que era a tarde inteira também. Então foi a minha primeira experiência, assim, na infância, pré-adolescência, assim. E eu já comecei a trabalhar na adolescência, então foi meio rápido. E a música? Vem depois? Você já sabia quando o seu pai de domingo colocava o som, você acordava, brincava ali ainda como criança, mas já tinha dentro de você alguma coisinha que falava, acho que eu posso ir por esse caminho, acho que eu gosto de cantar, ou eu sei cantar, sei lá, alguma coisa que te conectasse, ou você veio descobrir a música depois? Então, eu acho que eu não via música como uma possibilidade. Eu via, tipo, eu gosto de cantar. E é super Como legal. normal, como qualquer pessoa, tipo assim, eu gosto de cantar, mas não vou ser uma cantora. Eu não sabia que eu poderia ser uma cantora, mas mais do que isso, eu acho que eu tinha mais a coisa da atuação, de brincar com isso. Eu gostava de cantar e eu queria meio que ser os dois, sabe? Na minha cabeça, a gente assistia muito musical. Então, não sei, eu acho que eu não tinha as coisas muito separadas. Até eu aprender a tocar violão. Porque quando meu pai me ensinou, ele falou, não, acho que você precisa aprender os primeiros acordes, porque daí você consegue cantar sem precisar de mim. E daí, quando eu comecei a brincar, eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas, assim, de brincadeira. E era, assim, a temática de uma menina de 12, 13 anos, enfim, falando Foi sobre as nessa faixa coisinhas. etária que você começou, Foi. então, a escrever suas primeiras músicas. Foi. E daí, quando eu via pronto, e daí eu mostrava primeiro pros meus pais, depois comecei a, né, ter mais coragem de mostrar para outras pessoas, eu via que isso era tipo, nossa, mas você que fez? Mas você sentou e fez? Você fez mesmo? A letra é sua, você fez. E acho que no início tinha muito essa dúvida, assim, quando a gente começou a mostrar para as pessoas, era tipo, mas ela que fez? Ela compôs? Porque as pessoas ficavam um pouco, tipo, desacreditadas. Gente, aquela música dela, Planos Impossíveis, tipo assim, quando ela lançou aquela música, é uma música assim completamente adolescente, sabe?
Mas é uma música muito bonita. Inclusive, teve cantor sertanejo que regravou, eu não lembro quem, eu não sei quem. Mas é uma música belíssima e, tipo assim, super, hiper, mega adolescente na voz dela, sabe? Tipo, coisa de uma menininha adolescente apaixonada, mas a música é belíssima. Fizeram até regravação, um povo sertanejo aí regravou. Ficou linda a música. Ela é talentosíssima pra compor essa guria. Que uma menina tão nova pudesse ter escrito aquela canção. Aham. Eu acho que Então, além sim. de tudo, você estava sendo descoberta como uma grande compositora. Não sei se grande, mas eu não sou compositora, né? Mas Com o material que eu tinha, eu tava arrasando. Com a bagagem de vida que eu tinha. Eu acho que foi meio natural, assim. Eu percebi que, era uma brincadeira, que eu achava que, tô fazendo aqui porque é legal. Nossa, isso causa alguma coisa. Eu acho que então eu tô sabendo fazer isso. E daí eu comecei a obcecar nisso, assim, de composição, de contar histórias através desses acordes que eu sabia. E daí eu comecei a juntar as coisas, então... Não sei, a memória que eu tenho é que eu gostava muito das duas coisas juntas, assim. Eu gostava muito da atuação, do que o teatro permitia, de personagens, de texto, de improviso. Eu gostava muito disso e eu gostava muito de poder contar as histórias, de musicar as histórias. Então, eu acho que foi através daí, assim. E não sei, eu sinto que eu fui pra música porque aconteceu primeiro. Acho que porque a vida me levou. A música veio antes da atuação. Profissionalmente, sim. Você primeiro se lançou como cantora e depois veio atriz, veio atuar e etc. E nesse momento em que você então compunha as suas primeiras canções, você só estava sendo uma menina que estudava teatro e não tinha. E aí como que se deu então a profissionalização desse universo que começa com um pai dizendo, aprende aqui uns negócios e etc. As pessoas desacreditando um pouco que daquela letra era sua, pra você se tornar uma cantora com sucessos, com músicas conhecidas, com álbuns e etc. Quando isso se dá? Porque a gente estava falando, você começou sua carreira profissionalmente aos 16 anos. Qual é a primeira experiência profissional que você tem, que você lembra? E como se deu isso? A minha primeira experiência profissional foi o meu MySpace. Lembra disso? Eu colocava as músicas lá. Nossa, e daí começou a ter visualização. E daí eu falava, que doido. Tipo, eu coloquei as músicas... Você lembra qual foi a primeira música que você colocou? Era em inglês. Você ainda cantava internacional. Já cantora internacional. Achava. A Hannah Montana. Era em inglês, depois eu fiquei traduzindo minhas músicas. A Hannah Montana, ai, gente. A ref das rainhas, Hannah Montana. Pra português, porque, enfim, nada a ver com E era em inglês sua composição? Era. Você compôs em inglês, a sua primeira música que você... Gente, porque eu era uma criança do Disney Channel. Criança de apartamento assistindo Disney Channel. Então, acho que as minhas referências eram essas, assim. Enfim, daí depois foi um exercício de passar essas musiquinhas que eu compunha em inglês brincando pra português. E daí eu nunca mais escrevi em outra língua. Então, tudo isso fez parte desse primeiro álbum. Eu comecei a compor com 12 anos, eu era uma criança. Sim. E eu lembro que eu comecei a entender que eu queria muito isso. Que eu gostava muito disso e eu comecei a pedir muito pros meus pais. E meus pais ficavam meio assim, principalmente minha mãe, tipo, ela é muito nova. Sei lá, acho que não é agora, deixa ela ser uma criança. Eles protegiam, mas ao mesmo tempo eles viam que existia uma coisa em mim muito grande. De, mas eu quero tentar. Mesmo que eu ouvi um não, eu quero tentar. Mas vamos ali. Vamos pegar endereço de gravadora? Vamos lá na porta? Você que tinha esse ímpeto. Eu nunca tive medo de apresentar uma ideia, de me apresentar, sabe? E eu nunca tive medo de levar não. Acho que a gente leva muitos nãos, mas... Pelo menos eu tentei, então eu acho que essa filosofia eu levo até hoje, assim. Eu não tenho medo, tem gente que tem vergonha, tipo, vou pedir um trabalho pra fulana, como que eu vou chegar e falar... Eu acho que é um elogio, você falar pra alguém que você gosta do trabalho da pessoa e oferecer, eu quero fazer parte disso, se tiver... Eu nunca tive vergonha disso, assim. E você acha que essa sua autenticidade, essa sua coragem foi o que também abriu bastante portas pra você? Tipo assim, eu vou correr atrás, eu vou ir... Eu acho que sim, porque eu era muito nova. Assim, se eu não tivesse a ajuda dos meus pais na época, o incentivo deles, né? Meu pai era um cara que... Ele não tinha muito poder pra me transformar, mas ele tinha os contatos dele e principalmente pra me instruir. Eu acho que esse é o maior diferencial, assim. Meu pai soube não me deixar cair em ciladas grandes, sabe? Ele soube me instruir de uma maneira que se eu não tivesse um pai que transitava nesse meio, que já tivesse visto, ouvido coisas e... talvez nem continuaria, sabe? Então eu acho que essa foi a principal coisa, assim. Além deles acreditarem muito em mim, com muito medo, tipo, meu Deus. Porque é uma criança, não quero perder a infância, levar um trabalho, né? Eu sentia que eles me deixavam. E eu acho que as coisas aconteceram quando eu... É isso, eu comecei a cavar essas oportunidades dentro do que a gente tinha ali. Então, eu lembro de
ir nessa gravadora e falar, essa é a minha música. E todo mundo achar fofo, mas tipo, fofo, nada demais. Linda, tá bom. Linda, tá bom, mano. Linda, tá Grava bom. no seu quarto e ouve você. Fofíssima. Linda, tá bom, parabéns. Que dó, gente, tadinha da musa. Só que eu não desistia. E nada me intimidava. Então eu acho que eu tinha essa coisa dentro de mim de, não, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E uma hora ou outra eu vou conseguir. E daí, depois disso, eu tive uma grande experiência na revista Capricho. Eu assinava a revista Capricho. Eu lembro. E chegava uma carta pra você fazer parte de uma coisa que chamava Galera Capricho. Aham. E era, tipo, basicamente meninas que recebiam os livros antes pra você fazer resenhas pra revista. Ou às vezes recebiam o ingresso de um show que você podia ir através da revista. Era sonho de todo adolescente. Eu sim. lembro Mãe, vou receber disso. livros, CDs e vou poder ir pra shows. Eu achava aquilo o máximo. Mas era aquilo, não tinha nenhum plano além. Sim. E daí eu passei nisso, fui pra editora Abril. E lá, eu falei, eu gosto de cantar e compor, né? Falava que você Sempre gosta se de fazer. vendendo. Viu uma oportunidade Vai e se que- jogou. Vai que, daqui gente, eu nasce canto. alguma- Eu ganhei aqui Só um pra negócio. avisar. Não é pra isso, é pra ler livrinho, mas se tiver uma Se tiver oportunidade... como cantar, eu Daí canto. eu falei isso, e eu lembro que uma Maravilhosa. repórter depois mandou uma mensagem: é sério? Você gosta de cantar? Você toca? Você gosta de compor? Sim, daí ela falou: onde eu vejo? Eu falei, não tenho, não tenho material nenhum dela. Não vê. Faz um vídeo aí pra mim. Daí eu fiz um vídeo. Não veio. Nesse meio tempo, meu pai falou: filha, existe uma coisa que tá lançando que chama YouTube. Moça, acabou de sair. Acabou de sair. Eu acho que você tem que colocar Fresquinho. vídeo no YouTube. Eu falei, pai, claro que não, você tá maluco. Mas imagina, pai. Não, eu vou pra escola, depois eu vou sofrer bullying na escola. De jeito nenhum. Eu já sofri um pouco de bullying na escola. Então eu falei, não quero chamar essa atenção também. Não é assim. Não é tudo isso, eu Calma, quero, mas vamos devagar. E eu acho que eu fiquei com muita vergonha, mas eu coloquei e foi a partir daí que tudo aconteceu, assim. Era um lugar muito novo ainda, teve muitas visualizações. A Capricho ajudou, porque eles falaram... Não, mas eu quero entender melhor. Aí você mandou o seu vídeo, aí você gravou. Era só pra ler livro em show. Mas aí você Eu mandei falou, meu não, vídeo. não vou ler livro em show, quero cantar. Aí a garota falou, não, manda aqui pra nós esse Manda. vídeo. Aí você mandou e ela falou, uau! A garota que até hoje é minha amiga, Carol Pinheiro, jornalista, enfim. Mas ela era uma garota na época. Era uma, Claro, todo mundo garota, né? estagiária. Começando ali a profissão. E ela falou, "Me gata, manda." você canta. Todo E daí mundo garota. eu mandei pra ela, ela falou... Chamou a editora da revista, chamou uma galera e falou assim... Ela é ótima pra gente lançar. A gente tem que lançar uma cantora adolescente. Ela representa as nossas leitoras. Que legal, Mentira, gente. que foi Ela é uma menina comum. Que legal. Ela é a menina comum que a gente precisa. E foi assim... E aí, porque você tinha 16 anos. Aí que eu tinha. Foi fui a fazer, Capricho né? Eu que tinha 14, lançou ela, acho, eu na não época, sabia. mas Eu sabia quando que eu ela lancei, eu tinha 16. Eu achei que as tinha coisas tinham acontecido antes, com o YouTube, rede social, alguma coisa, e depois a Capricho pegou ela, porque viu o potencial. Mas ela se lançou, foi a Capricho que lançou ela, eu achei que tinha sido ao contrário. Eu achei que ela tinha estourado, tipo, no YouTube, em alguma coisa, e isso chamou a atenção da Capricho. Mas foi a própria Capricho que deu um pouquinho de... que já deu visibilidade pra ela, legal. 15, bom, por aí, Por aí, adolescente. nessa faixa etária. E daí foi isso. A revista Capricho, na época, tinha um poder gigantesco. Muito não existia poder, site não de tinha, adolescente, né? era tudo ali. Aham. E eles resolveram lançar um talento, assim. Então, aí, a partir daí que a gravadora olhou pra mim. Depois que a Capricho apadrinhou, que eles falaram, Gente, quem lembra do Vida de Garoto? Ai, o Federico De Vito, eu sou completamente apaixonada por ele até hoje. Gente, eu sigo ele, enfim, eu acompanho o Federico De Vito desde aquela... Sempre segui ele em tudo que ele fez, tudo que ele faz. Desde a Capricho eu tô seguindo o Federico De Vito, completamente apaixonada na musa. Vários bolos adolescentes. Ai, que vergonha, mas foram muitos bolos, gente, com aquele menino. Muitos bolos, mais do que eu gostaria de admitir. entendi, essa bonitinha aí. Daí, a partir disso, eu fui lançada como essa menina que representava essa adolescente, né? Que tava ali, que lia a revista, que sonhava com um príncipe encantado. Outra época, né? Outra época. E você sente que você... E aí você ficou nesse período, você começa com um público muito jovem, mas eu tenho uma sensação de que a sua carreira é marcada pela presença da juventude, né? Que você ainda hoje, ou não, você já Total. sente que hoje não mais tanto. Porque quando eu olho pra você, quando eu penso
penso nas suas músicas, quando eu penso no seu público, eu falo, gente, essa mulher, que hoje é uma mulher que começou lá aos 16 anos, ainda é uma mulher que se conecta e que conversa muito com o total, jovem. cara, Você eu trouxe acho. isso muito. Surpreendentemente, sim. Existem duas coisas. O primeiro que a gente tá falando de 16 anos, eu tenho 33. O público naturalmente cresceu junto Aham, comigo. o E você eu acho que eu também acompanhou. soube Eu. amadurecer minha música. Claro que a gente nunca vai superar o nosso primeiro hit. A gente fica muito marcado por essa época. Então, algumas pessoas naturalmente só vão ter aquela imagem, né? Ah, ela era uma cantora adolescente. Quem presta mais atenção e quem acompanhou, eu sempre fui uma cantora nichada, entendeu que existia uma trajetória, um amadurecimento dentro desse pop, um amadurecimento dentro dessas letras, dessas produções, que eu me orgulho muito. Eu acho que cada projeto eu fui evoluindo o que eu queria fazer e, assim, eu acho que existe um amadurecimento que faz parte do meu público também. Meu público amadureceu muito grande. Ao mesmo tempo, eu sou véia e a público galera amadureceu jovenzinha junto parece com que ela. gosta de mim. Gosta, mas Eu não fico meio parece que chocada. não gosta. Eu acho que por vários outros fatores. Eu comecei muito com essa coisa da carreira musical e muito novinha. Olhando pra trás e contando, até penso, meu Deus do céu, tipo... Era muito criança, assim. Era muito criança, não sabia absolutamente nada de como esse meio funcionava. Não tinha malícia nenhuma. O que é até perigoso, mas enfim... Acho que muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que minha carreira passou por várias outras coisas. Eu acho que no final das contas, o meu grande trunfo foi sempre saber contar histórias. Eu acho que eu sou mais do que tudo essa comunicadora e essa contadora de histórias. Hoje em dia, muito mais do que cantora, porque né, eu até dei um tempo nisso, assim. Tenho minhas brigas com a música, eu sempre volto, mas eu dei um tempo proposital, então eu sinto que o que guiou essa linha, e até essa admiração desse público que me acompanha, é mais essa capacidade de contar histórias do que propriamente a música pop, sabe? Hoje eu tenho essa compreensão muito clara. Que esse elemento de poder contar história, representar, é o que chama a atenção desse novo público. Porque a gente entende que o seu público cresceu com você, mas tem um público que chegou depois, que te pegou na época do BBB, Com que certeza. se encantou e descobriu a Manu o pra BBB. além do BBB e se conecta Sim. muito com essa coisa de ser uma contadora. Gente, eu sou a pessoa que zero assiste BBB. Eu tenho pavor, tenho preguiça, acho aquilo tudo um grande delírio, uma alienação gigantesca. Eu não consigo parar o meu tempo, sabe? Sei lá, na minha cabeça é o auge da perdição de tempo. Mas eu assisti o da Manu por causa da Manu. Ela fez eu assistir BBB, gente. E foi maravilhoso. Eu amei. Eu adorei a edição por conta dela. Inclusive, eu tinha até. Eu lembro que eu cheguei até a conclusão: nossa, eu gosto de BBB. Porque eu sempre achei um lixo, né? Aí eu assistindo a edição dela, eu falei assim: gente, eu gosto de BBB. Por que eu nunca assisti? Aí no outro ano eu fui tentar assistir. Não rolou. Aí voltou ao ao que eu pensava. Não consegui assistir as outras edições. Assisti um pouco o da Juliette. Ah, foi o da. Foi o da Manu, se não me engano. Foi o da Manu. Então, assim. Tentei assistir depois, mas não rolou. Não rolou, não funcionou, não pegou. De história, e talvez, a gente vai chegar no BBB ainda, mas talvez do que você fez no BBB, Sim. né? O quanto foi revolucionária a sua participação no BBB, do ponto de vista da comunicação, do Uma pensar, né? Como a rede social e o reality se comunicavam, mas a gente chega nisso daqui a pouco. Eu quero voltar um pouco no que você estava dizendo agora, de tipo, não ter malícia, ser muito jovem. Você acha que ter começado a carreira tão jovem teve algum impacto na maneira como você se relacionava com a carreira, na sua própria vida pessoal? Como que você lê? Tipo assim, meu Deus, 16 anos, comecei aqui a minha carreira. Quais impactos você acha que isso teve pra sua vida, pra sua carreira, pra você? Muitos negativos. Sério? Sério. Então me conta um pouco. É doido. Eu tratei muito isso em terapia, porque eu acho que assim, você ainda não é um ser humano formado, você ainda não criou sua própria segurança. E você tá muito vulnerável a ser atacado, assim, em maior, menor escala, ou até opiniões sobre você podem te moldar muito. Total. Então, eu sinto isso, assim, eu sinto que existe uma parte minha fragilizada. Por exemplo, eu sou muito mais insegura no âmbito musical, embora eu reconheça a minha evolução e, enfim, tenha muito orgulho dos meus últimos trabalhos, principalmente.
eu sou muito mais insegura na música do que eu sou em qualquer outra área. Coisa, E eu falo, isso é meio ridículo, porque eu sou uma mulher segura, eu faço várias outras coisas, eu não tenho vergonha. E por que parece que nesse assunto eu sou defasada, assim, a minha segurança, ela é muito esquisita. E daí eu entendi que sim, porque isso foi criado... Atacada. Muito nova. Isso foi criado quando eu era muito nova. Eu fui atacada quando eu era muito nova, fui exposta. Acreditei em coisas sobre mim que eu fui levando em silêncio, mas fui levando. Então eu sou assim. Então eu tenho que cantar mais assim, porque estão falando que minha voz é assim. Não, então eu nunca posso cantar assim, porque estão falando que. Não, então eu vou pra esse lado. Então, pra agradar, você vai se moldando. Principalmente quando você é jovem, você quer pertencer. Né? A adolescência é isso. Sim. É você se encontrar. Então eu sinto que eu fui me podando de diversas maneiras, fui indo com medo mesmo. Foi até surpreendente eu ter seguido com tanto medo. Mas hoje eu vejo, assim, que tem sequelas, assim, né, na minha trata, segurança, né? Claro. de que é isso, assim, você ser exposto a tudo, muito jovem, E né? a opinião do outro, e ao público, e a perversidade, né? E naquela época, porque hoje a gente tem as redes sociais, que é um horror, né? Você coloca qualquer coisa, sai gente do buraco, do bueiro, pra ter um comentário sobre a sua vida, sobre o seu cabelo, sobre o seu trejeito. E naquela época, os comentários maldosos existiam em que lugar? Naquela época era exatamente o início do Twitter. Ai. Entendeu? Entende? Bom, Entendeu? hoje ele é um horror. Eu não lembro como era. Doeiro. Porque eu, mesmo no começo, eu fui ter acesso à internet muito depois, que a gente tem a mesma idade. Sim, né? verdade. Então nós somos da mesma geração. Mas eu fui ter acesso à internet muito tempo depois. A Twitter, então, Sim. agora há pouco. E às vezes me pergunto por que eu ainda. Por quê? Por que eu tive esse acesso? Eu não precisava. Estou ali. Então foi no início do Twitter que os comentários maldosos e etc. começaram a surgir com relação à sua carreira. Foi. E natural, assim, não é que eu tô me vitimizando. Não, gente, não. Pelo amor de Deus. É tipo, é o que é. Toda pessoa pública A gente passa sabe. por esse lugar. Só que você tem 16 anos, né? Eu acho que esse é o lance. Se você passar por isso com 16, é muito diferente. Você passar por isso com 30. Total. Completamente diferente. Com Com toda 30 você já tem certeza. uma segurança em quem você é, as coisas não te abalam. Quando você é pequena, né? E até a própria maturidade, né, gente? Você vai, né, crescendo, você vai ficando adulto, você tem uma outra maturidade pra lidar com crítica, com outras coisas. Igual que ela falou, um adolescente, você ainda tá. Você já é inseguro com você mesmo. Então, assim, você não tem aquela base, aquele autoconhecimento, aquela estrutura pra lidar com essas críticas, né? Porque você mesmo não sabe quem é você, do que você é capaz, do que você não é. Então, assim, você ainda não tem aquele suporte pra lidar com isso, né? Aí é bem mais complicado. Quando você ainda não tá. Isso te abala e você vai levando. E daí você nem sabe por que você acumulou tanta coisa interna. Quando você vê, é uma coisa que você trouxe desde. Foi quando você aprendeu quem você era, né? Então, é isso, foi bem o início da internet. Então, essas coisas se misturavam, assim. É isso. Não, é isso. Não vou nem dissertar a respeito de Twitter. Não vamos dissertar a respeito do Twitter, mas aí seguiu a carreira. E na época, talvez você nem tivesse muita noção do impacto que isso estava tendo em você. Ou foi difícil, assim, continuar, falar, meu Deus, não, eu tenho que continuar. É o meu sonho, é o que eu quero e etc. Ou você só ia e hoje, mais madura? Eu acho que sim. Eu acho que eu até levava. Eu achava que eu levava bem. E daí, mais tarde, eu vi que eu tinha enraizado muitas crenças que não eram minhas. De coisas que eu não me sentia capaz e... Enfim, de inseguranças, de ter desenvolvido uma ansiedade muito grande até no palco, assim. Agora eu consigo perceber, eu tinha uma ansiedade de fazer o que eu amava. Então, nunca conseguia ser uma experiência completamente boa. Era uma experiência meio contaminada. Por coisas que eu sentia que não eram muito minhas. Total. Então, eu acho que foi uma coisa que eu fui descobrindo depois. Ali, eu ligava o motor tratorzinho, o modo tratorzinho, e eu achava que eu lidava bem. Sim, só pra seguir. Agora, eu quero entender uma coisa que eu tô muito curiosa, que é pra saber como você era na escola e como foi esse momento. Porque 16 anos, vou pra revista Capricho. Não sei se você chegou a fazer capa nessa época. Fez capa, vou pra capa da Capricho. Como você era na escola? Você era uma menina mais... Gente, deve ser muito legal, né? E é bem o que ela falou, tipo, de Hannah Montana mesmo. Não, gente, sério, imagina. Imagina você, adolescente, famosinha, fazendo capricho, tipo, começando uma vida artística que as pessoas já estão vendo, que já tem bastante gente com consciência de quem é você e do que você faz.
Isso tudo junto com o ensino médio, por exemplo. Gente, deve ser muito chique. Tipo, você deve chegar na escola igual, achando que você é a Hannah Montana mesmo. Deve ser muito legal, né? Tipo, essa experiência dessa artística, né? E de ser famosa e tal, de capa de capricho junto com o ensino médio. Deve ser legal. Claro que deve ter os efeitos colaterais disso também, com certeza. Mas deve ser legal, né? Despojada, brincalhona, era mais CDF-zona. E depois que você vai pra revista, como que é ser uma adolescente de 16 anos, cantando, capa de revista Capricho naquela época que era um auge? Como que era isso na escola? Fiquei curiosa pra saber. Que doido, porque eu também mudei muito de escola nessa época que eu comecei a trabalhar. Então, assim, como eu era na escola, eu estudava em colégio construtivista, um colégio muito pequeno, um colégio muito maravilhoso que tinha 12 alunos na sala. Todos eram muito diferentes, todos eram amigos e era isso. Então, basicamente, não tinha bullying ali, não tinha nada, era um ambiente seguro. E ali eu fiquei até a pré-adolescência. Na pré-adolescência eu fui para um colégio gigante, sofri um bullying assim, que eu lembro de não querer ir pra escola, de ter muito medo de ir pra escola, de não querer ir pra escola. E com o que eles implicavam com você? Com a minha maneira de me vestir, porque eu achava que eu ia arrasar, porque eu sempre usei uniforme. Nesse colégio não tinha uniforme, eu falei, minha chance. Agora é meu momento. Minha chance, eu vou me expressar. Meu Era o momento. auge de RBD, eu me achava a Roberta Pardo. Gente, menina, eu também era super RBD. RBD foi uma febre. Todo mundo que senta aqui fala de RBD. Todo mundo. Eu fico passada, porque é uma coisa universal. Toda uma geração que é rebelde para sempre. Gente, você era Roberta. Eu era Roberta. Então você era uma coisa mais rebeldona, assim, mais descolada. Eu tinha também uma Mia dentro de mim. Tá, eu te sabe? vejo muito mais Mia. Eu acho. Legal. Eu acho. Que eu tinha uma Mia também, mas eu gostava dessas coisas. Eu rasgava meia arrastão, usava de luva. Eu fiz uma mecha azul, uma rosa embaixo do cabelo. E daí eu usava uma regatinha em cima da outra, sabe aquelas sobreposições? Sei. Esquisito, não sei porque eu Ai, fazia gente, isso. adolescente. Sobreposições, meia arrastão, rasgada. Eu vi pronta. Eu vi montada na minha cabeça. Não tem como, gente. A mechinha. Eu falava, Alstarzão. mãe, agora eu vou brilhar. Era tudo que eu queria. Um colégio que não tinha uniforme, agora eu posso me expressar. Fui pra lá, dei com a cara, não. Existia toda uma regra de vestimenta adolescente que eu não fazia ideia, né? Nunca fui apresentada a essas marcas. Não era normal pros meus pais também. Eles não sabiam, eles nunca tinham uma cor de grife. Pra eles não era normal. E daí, chegando lá, eu me deparei com um mundo que eu não fazia, eu não conhecia, assim. E é isso. Então, eu acho que eu me senti... Aí eu me senti, pela primeira vez, completamente deslocada. Estranha, fora do meio. Eu tava muito feliz de estar aqui. Eu tava muito feliz de não ter que usar uniforme. E daí eu fui aos poucos murchando, assim. Enfim, e daí eu lembro que minha mãe percebeu, ela falou, você nunca foi assim? Você nunca não quis ir pra escola? Eu nunca te vi triste assim. Então, eu vou te tirar da escola, vou te colocar na sua escola antiga. E nessa época que você tava nessa escola, que as pessoas faziam bullying, que te reprimiam, etc., você ainda não era menina capricho. Não, estava prestes a me tornar. Estava prestes a se tornar. Então, não tinha ainda essa marca. Ainda não tinha essa marca. Mas pior, eu tinha meu MySpace, eu queria muito acontecer. Então, isso também era tipo, nossa, você já tava no seu MySpace. Além de usar meio arrastão, ela ainda acha que canta. Enfim, daí depois disso... E adolescente é perverso, Meu né? Deus do céu. Adolescente é perverso. Muito, ainda não tem o equilíbrio, Não né? tem. Pior idade, É 13 terrível, anos. é terrível. Daí, eu voltei pra esse colégio. Depois eu até fui pra um outro colégio que era muito mais legal, também gigantesco, todo tipo de gente muito legal. E que eu me senti segura, achei meu grupo de amigas. E ali, nesse colégio gigante que eu achei meu grupo de amigas, eu me sentia segura, assim. Éramos muito diferentes, assim, hoje cada uma trabalha com uma coisa completamente diferente, mas eu acho que elas me viam e me respeitavam. Elas falavam, nossa, que legal que você quer tanto isso, que você se dedica tanto e que você tem tanta certeza, isso é muito lindo. Então eu me sentia muito feliz com elas. E foi aí que eu fui capa da Capricho, nesse colégio que eu tinha esse grupo, que era meu, assim... E aí, quando voltou pra escola, no outro dia... Eu não senti muito, porque pra elas era... Pra elas era normal, porque elas acompanhavam tudo. Então, Você não virou a garota pop da escola? Eu acho que elas nem gostavam muito de Capricho. Eu era mais essa menina. Eu acho que elas nem... Tinham outras vibes. Elas Nossa, porque eu fico imaginando na minha cabeça, meu Deus, se eu tivesse saído na Capricho, quando eu tivesse chegado, nossa, eu ia entrar na escola. Eu fui na mesma ideia da Érica. Eu falei assim, gente, tipo, você chegando na escola e todo mundo, tipo, abrindo um corredor pra você passar. Eu fui na mesma vibe da Érica. Eu queria que as pessoas ligassem luz e Aham. eu ia na sala com
pras revistas pedindo autógrafo. Gente, calma. Exatamente, exatamente. O bufo barbarizante, a garota capricha, chegou no 3º ano do ensino médio. Com licença, querida, aponte o meu lápis. Pentei meus cabelos. Agora me abane, estou com calor. Me dê o seu lanche do recreio. Bote aqui o seu lanchinho, que a musa quer comer o seu lanchinho. Gente, por favor, na hora do recreio eu vou estar do lado da cantina, É. assistindo todas as... Comendo Essa é a uma imagem que eu tenho na minha cabeça. Porque eu era uma adolescente que também sonhava muito com revista. Eu sempre tive esse lugar muito de assim, ai, quero capa de revista. Cultura pop. Cultura pop, quero estar na Ai, revista. que E não tive legal. nada disso. Passei uma adolescência horrível, sofri muita sim. violência, uma série… Tudo muito distante desse universo. E aí, na minha cabeça, eu imaginava, meu Deus, se um dia eu sair na capa de uma revista… E depois eu saí na capa de várias revistas, mas já era uma mulher adulta, um outro contexto, Não tinha o etc. deslumbre Não adolescente tinha o de parar uma deslumbre escola. adolescente de parar uma É. escola. Eu nunca parei Exato. escola. Eu parava a escola. A escola continua a mesma, a escola era indiferente à minha capa da Capricho. É até doido, realmente, porque se imagina… Eu acho que não, eu acho que os adolescentes tinham outra… Mas você não mudou? Você não voltou pra escola com uma energia Não. de mais feroz? Assim, Não. agora eu sou capa capricho. Não, porque Mentira. não existia uma comoção do outro lado. Não mudou nada na minha escola. Absolutamente nada. Então, eu não sei, eles não eram meus fãs. Eles não eram meu público. Não tinha isso. Não Que era louco seu lembrar, não público. tinha. Não era o Continua- Dia público-alvo. normal, chegou no dia seguinte, foi pra… Não era o público-alvo, gente. Aquelas crianças ali não consumiam esse universo. Não era o público. aula, Foi pra andou aula, lá no levou seu… levou bronca de chinelo com meia, levava bronca, tinha que ir de tênis. E você não falou pra professora? Professora, eu sou capa de revista. Isso aqui eu tô Né? lançando uma Pelo tendência amor, isso do meu daqui é chinelo com moda. meia. Semana que vem todo mundo vai estar Não. usando isso daqui. Não, e então pensando você agora, não é essa garota. Ainda bem que não, né? Ainda bem que nada mudou. Porque, realmente, eu vivi uma adolescência bem normal. Mesmo dentro dessa coisa esquisita Esse chamada fui capa de contexto. revista e fiz shows. Era uma adolescência normal. Minhas amigas nunca se deslumbraram com isso. Nunca, assim, nem de longe. Nunca. Aham. Sempre trataram como uma coisa perfeitamente normal. Normal. Então, que bom, né? Porque eu acho que não existiu esse deslumbre. E também, acho que nunca existiu um deslumbre porque eu via meu pai sempre… Meu pai sempre colocou meus pezinhos no chão de… Um dia você tá aqui, no outro dia você tá aqui. Essa carreira é assim. Não existe estabilidade. Você tem que pensar em guardar seu dinheiro. Você tem que pensar em outros planos. Aham. Você tem que pensar em o que mais você consegue fazer além disso. Então, não Então você sei… foi mais pra um lugar da realidade É, mesmo, né? eu via isso na vida dele também, assim, de… Que legal, né, gente? Nossa, eu percebo assim que o pai dela foi extremamente importante, porque ele já conhecia o mercado. Então, assim, já sabia, né, dessa própria instabilidade. E soube aí dar uma direcionada boa na carreira dela. Eu sinto que o pai dela teve um papel importantíssimo. Um jornalista, que daí conseguia uma campanha publicitária e daí tinha dinheiro naquele ano, mas daí no Aham. próximo ano tava mais apertado. Aham. Então, eu via essa diferença e eu achava… É. Eu acho que foi muito educativo, assim, pra eu entender que, é um trabalho, nunca tá nada garantido. Aham. E pensando bem, acho que desde adolescente não existiu esse momento de… Agora eu sou… Agora eu sou a Aham. capa da revista. Não. Deus não dá asa à cobra mesmo, né? É. Porque se eu fosse, querida, não ia ter nem mais aula. Eu tinha parado a escola inteira, tinha ido na Colocar sala. um spot de luz na entrada. Exato, eu quero um spot de luz. Que é isso, diretora? Que eu vou chegar aqui depois de ser uma Ai, ai. capa. A luz não ligou. A luz Exato. não ligou, não vou entrar na aula Eu de acho que é da biologia. vida mesmo, porque você continuou vivendo a sua… Você acha que você amadureceu mais rápido do que as outras crianças? Sim, acho. Porque eu tinha uma independência, né, querendo ou não, de ter começado a trabalhar e de conviver com muitos adultos o tempo inteiro, assim. Total. É doido. Eu convivia com pessoas sempre eram muito diferentes. Muito mais velhas, do que muito eu. mais profissionais também, né? Então, acho que isso me colocou num lugar meio na marra, assim, de entender algumas coisas, né? E aí, qual foi o seu primeiro grande hit? Planos Foi Garota Impossíveis? Errada. Garota E Errado. como foi isso? Na verdade, Planos Garota Impossíveis, né? Errado. Que até virou um sertanejo depois. Aham, Que era uma canção de amor. falei. Mas Garota Errado foi meu lançamento Você adolescente. tinha quantos anos nessa época? De Garota Errada? Aham. 17. Eu tinha 14 quando eu compus, e tinha 17 Quando lançou. estourou. É. E como você recebeu isso? Como foi pra você?
ser dona de um hit? Aquela adolescente que tinha suas inseguranças, que estava seguindo, nananã, e de repente, bum, as pessoas gostaram. Isso é bom. Eu achava mega legal, mas eu não sei se… Não existiu essa… Eu não sentia essa unanimidade de estourei uma música. Eu sempre senti a realidade. Eu era uma cantora adolescente, eu agradava adolescentes. Tinha gente que falava que babaquice, que música ridícula. Tinha gente que falava, meu Deus, que demais, essa é a minha vida. Eu sempre senti esses dois lados. Então, eu nunca tive um momento de eu consegui. Acho que até hoje não tem esse momento. O que é uma coisa tratada de terapia. Mas eu acho que mesmo quando eu tinha uma conquista, eu nunca sentia… Você não vibrava com ela totalmente? Eu me identifico muito com isso, porque, tipo, na minha vida eu já conquistei bastante coisa. Por exemplo, hoje eu sou autônomo, sou cabeleireiro, sou completamente independente financeiramente, em tudo. Tipo, não tenho uma vida muito boa, muito tranquila. Eu ganho de dinheiro o tanto que eu tô disposto a ganhar, o tanto que eu tô disposto a trabalhar pra ganhar. Então, assim, eu tenho total controle sobre isso. Mas, assim, na minha cabecinha, eu ainda sou um adolescente de 14 anos que não tem nada, sabe? Eu só tenho consciência da independência e da liberdade que eu tenho. Eu tenho que ficar. Eu tenho que me esforçar, entendeu? Pra ficar olhando, tipo, nossa, puta que pariu, eu sou completamente independente. Eu tenho tanto de dinheiro que eu tiver disposto a trabalhar pra ganhar, entendeu? Então, assim, eu tenho que me… Sabe quando você tem que sentar e falar assim, não, vamos escrever o que eu sou, o que eu não sou? Porque, assim, na grande maioria do tempo, na minha cabeça, eu sou um adolescente de 14 anos completamente incapaz e que não tem nada. Eu tenho que fazer um esforço pra entender e trazer pra parte consciente o tanto que eu sou babadeira, entendeu? E tudo que eu tenho que eu conquistei. Tanto de liberdade, quanto de autonomia, quanto de qualquer inferno. Então, eu me identifiquei muito com essa fala dela, desse negócio de sentir, sabe? Eu nunca senti que, tipo, aconteci, Deus, sabe? Nunca. Nunca tive esse sentimento também. Apesar disso se expressar na minha rotina, na minha vida, de várias formas. Mente. Não, eu Mas acho… por quê? Porque eu acho que era sempre isso… mas tem o outro lado também. Eu acho que eu sempre… É passageiro. É passageiro, ou não é tudo isso, ou eu sou muito nova também, sou muito ridicularizada aqui por essas pessoas. Então, eu acho que eu sempre vi os dois lados. Sempre tem o outro lado. Eu não tô falando que eu deixei de aproveitar, eu aproveitava, assim. Eu lembro de ser mais feliz e livre fazendo show quando eu era mais nova, que eu era mais ignorante. Que eu não entendia quando o retorno não funcionava, eu saía, eu achava que era assim mesmo. Ai, canta assim se ouvir, vai. Dane-se. O cenário caindo e eu achando o máximo. Eu acho que eu era até mais livre. Mas é isso, assim, acho que eu sempre tive esse jeitinho capricorniano, sou capricórnio, né? Com ascendente em virgem. Difícil, a gente é movido à cabeça. Eu admiro artistas que são mais movidos ao corpo. A emoção, a coisa. Porque vocês são racionais, né? E nossa, Capricórnio com Virgem é metódica ali. Conta na ponta do lápis, não dá mesmo pra… É que eu sou… Sagitário com Aquário, né, amor? Por isso que você vê spot de luz querendo na entrada da escola. Eu sei capa, eu já queria spot de luz. Então tá muita coisa. E Aquário, então, querendo ser mega diferente. Não é qualquer spot de luz. E Lua em Gêmeos, então eu sou… Eu sou Lua em Gêmeos também. Olha lá, pelo o que menos… me faz estar aqui, porque senão… Exatamente. Seria o que mais jogada. Pelo amor de Deus, não consegui nem conversar. O que me faz… Uma advogada. Ai, gente, elas é muito engraçada. Mas a meia artística, perturbadinha. Adoro ela, disse, vem mas aí o legal, resto gente. é bastante… Queria ser amigo dela. Então eu acho que eu aproveitava, eu vivia, só que eu não identifico tinha muito com a essa Manu, sensação de que eu era um gente. sucesso. Acho que eu não tinha essa sensação. Eu nunca tive. Nem delusion, assim, nem só pra… eu vou acreditar aqui pra mim mesma. Eu vou aproveitar e vou me jogar nesse lugar. Não. Ah… Que triste, acabou a entrevista, então. Mas aí It's vamos over. agora pra atriz. Você veio, então, começou com a coisa artística, vem do teatro. E quando é que você, então, começa a ser levada ou a flertar? Como é que essa veia entra na sua vida profissionalmente? Em que momento que isso acontece? BBB? Eu sempre acho. eu pedia pra fazer teste como atriz, desde criança. Eu queria fazer teste. E meus pais ficavam tipo, não, vai menina criança, vai fazer teste, vai levar não. E eu levava realmente só não. Mas eu não desisti, eu queria fazer testes. E aí a sua primeira chegada no mundo como atriz, da encenação e etc., é por um trabalho que você mesma fez?
Mais ou menos. Eu fiz Malhação antes. Antes de tudo. Foi o começo foi Malhação. Teve umas participações, eu fiz uma participação numa série da Nickelodeon, na época eu era bem novinha. Aham. Depois, sim, foi Malhação, porque eu pedi pra fazer teste. Porque eu tinha lançado um álbum, tinha ficado um pouco frustrada com essa coisa de tudo, logística de gravadora e tudo. Eu Tava cansada eu me já, 17 anos já tava desarrasada. Já tava me Não aposentando. quero mais. Pelo amor de Deus, não dá mais pra mim. 17 anos tava desarrasada, não dá mais pra mim, chega. Ai, gente, que entrevista Fiz maravilhosa. 18, não é pra mim. Eu sentia que eu tava meio presa, assim, e um pouco infeliz. Daí eu falei, eu sempre gostei de atuar, eu vou tentar, mas agora por onde eu começo, eu vou começar a pedir pras pessoas. Eu comecei a achar e-mail de produtor de elenco. Eu não tenho nem vergonha de falar, eu faço isso até hoje. Eu comecei a achar e-mail e eu mandava, olá, tudo bem? Me apresentava. Você faz isso até hoje? Até hoje, eu não tenho vergonha alguma. Alguma. As pessoas ficam chocadas. Porque eu falo, cara, se você é educada, apresenta seu trabalho. Sim, Fala qual que que é o gosta do problema? trabalho do Eu outro, também não vejo admira, que problema, gostaria gente. de uma oportunidade. Qual Isso o não machuca problema? Eu ninguém. poderia estar matando, roubando, mas eu tô Tô mandando eu não e-mail. sou no trabalho. Isso, eu não tô nem aí, essa uai. vergonha eu não tenho. Eu me apresentei Também bonitinha. nunca tive esse tipo de vergonha. Um dos e-mails que eu mandei colou. O produtor de elenco falou, vem aqui. Eu fiz teste, fiz outro teste, fiz outro teste, outro teste. Parei numa novela antes de Malhação, que foi um grande fracasso a novela. Um personagem minúsculo, mas foi legal, porque daí eu consegui ver um set pela primeira vez, um set gigante, cheio de atores experientes. E depois disso eu fui chamada pra Malhação, que foi uma temporada muito legal, uma personagem muito legal. Que era pra ser uma participação, uma vilãzinha, ficou até o final, foi mega divertido. E então eu tinha essa experiência meio híbrida, assim, de ter passado por um set, de entender que eu gostava muito de set. Eu adorava poder errar. Tipo, uma câmera, ai, não ficou bom, corta, vamos fazer de novo. Amava isso. Porque em show não tem corta. Você não conseguiu. Errou, lida com Errou, erro. não, Lida faz com um o corte que vão carão. fazer pra pôr na internet, Vai lá. né? Então eu lembro que eu me sentia, tipo, em casinha num set. Me sentia super bem. E eu comecei a estudar roteiro. E foi aí que pra mim teve uma grande virada na minha compreensão, assim, como artista, que eu carrego até hoje. Porque eu entendi que eu gosto de contar histórias. E talvez eu goste mais de contar histórias do que só Interpretar a trabalhar na história. música. Trabalhar na música, apesar de eu gostar muito, acho que eu nunca vou abandonar isso, me traziam várias outras ansiedades. E eu me sentia livre, escrevendo, atuando e mais pra frente dirigindo aquilo, de uma maneira que eu nunca me sentia antes. Mas enfim, vida foi passando ali, eu fiz contatos também, Que de legal, roteiristas, de gente. diretores, de pessoas que depois eu ia pedir opinião, mandar meus materiais. E foi isso, foi antes do Big Brother, eu tava numa crise com a música, de eu não sei pra onde ir, a compreensão sobre mim ainda é muito infantilizada, eu não sei como crescer, eu tô triste, eu escrevo umas coisas aqui engraçadinha, deixa eu ver se cola. Comecei a escrever sobre isso, sobre essa fase, sobre essa falta de compreensão, sobre me sentir completamente perdida, e chamava Garota Errada. E eu levei pra um grande streaming. O resumo da ópera dessa reunião foi: essa série é muito boa, essa ideia é muito boa, mas ela não tem tamanho suficiente pra protagonizar isso. Então eu falei, caraca, eu preciso ser famosa. Daí me ligaram do Big Brother. Mas aí não quiseram comprar e colocar uma outra atriz com maior tamanho e etc. Isso ia ser super legal pro roteiro da minha vida, mas não quiseram fazer isso. Eles só. Basicamente eu vi que a história tinha muito potencial. Que a forma da narrativa, até por outras opiniões que eu pedi de diretores, pessoas que eu admiro, aquilo era legal. Aquele humor O projeto tava no ponto. era legal. Mas. Era que você isso, assim, fez a gente não tudo vai investir sozinha. nisso. É um projeto esquisito, você não é tão grande assim. E eu fiz tudo sozinha. Ai, gente, Isso que eu acho mais- tadinha, né? Olha como, gente, é muito, por isso que eu falo, é muita coisa. Pra poder acontecer, para as pessoas acontecerem, e é até legal a gente ver isso, que a gente para de ficar se comparando, porque tem que acontecer muita coisa, gente, pra você acontecer. Às vezes você tá com a ideia legal, você tem talento, você foi criativo, você fez tudo certinho, só que falta uma ferramenta, falta um alcance, falta uma projeção no mercado, nem tudo depende só de você, entendeu? E isso aqui é o caso perfeito disso. Ela criou, gente, ela fez o projeto, só que precisava de alcance, precisava de alguém com uma projeção pra apresentar, enfim. Tá vendo? Muita coisa tem que acontecer pra acontecer.
surreal. E o legal é que eu não tinha medo de experimentar, de pedir opinião, porque com isso você vai entendendo. Você vai entendendo que você tem um caminho, né? você vai Sim. lapidando as coisas. Então, assim, enfim, nunca tive realmente vergonha de expor essas ideias e entender como bate. Só que eu fiquei com essa impressão, tipo, caraca, então quer dizer que se eu fosse maior, se eu fosse mais famosa, Tinha dado certo. esse projeto teria sido vendido? É. E eu fiquei pirando nisso, toca o telefone, Big Brother, eu falei, não, obrigada. Ah, você recusou o convite de primeiro momento? Recusei. Peço desculpas, quem já viu vários podcasts meus sabe que eu já falei isso várias vezes. Essa história tá um pouco repetitiva. Mas Eu não sabia, então pra ótimo. mim tá inédito. Tá. Pra mim tá inédito. Eu recusei. A primeira coisa. Falou, não vou jamais. Falei, não, obrigada. Não, enfim, nunca entraria num reality show, de jeito nenhum. Se tiver alguma oportunidade como atriz, me liga. Reality show não, obrigada. E você não tava esperando por isso, por esse Não, porque convite? nem existia esse formato, né? Era um formato novo. É, não tinha como esperar um sim. convite, tipo, Big Brother, Não, você se inscrevia. Se inscrevia. Sim. Então, até eu achei. Fez sentido. Gente, isso vai ser um fracasso. Pensei essa ideia Mas péssima. então você já era grande em alguma medida pra você ter sido enxergada Chamada, como uma possível sim. participante pro Big Vamos Brother. falar a verdade? Total. Eles atiraram pra todo lado nesse início, que ninguém topava. Eu acho que ninguém topou. Todo mundo achou aquilo Eu muito acho que esquisito não, de primeira, Manu, eu muita acho que exposição. não. Eu acho que eles foram atirando e ver quem cola, assim. Eu acho que não. Então, eu não era um nome gigantesco. Mas sim, eu já tinha passado pelo. Eu acho que não. Eu acho que vira um potencial nela. Gente, tá, saiu atirando pra todo lado. Gente, é o BBB. É a Globo em horário nobre. Não é assim não, querida. Não é assim não. Eles não chamam qualquer pessoa, não. Eles têm que ver um kikiki em você pra te chamar, querida. Você está se subestimando, você está... Vira um potencial sim, musa, pra te chamar. É a Globo, querida, em horário nobre, tá bom? Vários patrocinadores, um monte de campanha de marketing acontecendo, muito dinheiro envolvido. Você tem o seu kikiki, querida. Pela casa, já tinha uma trajetória, tinha meu nome estabelecido ali naquele nicho, então fazia sentido. Sim. Mas eu acho também que eles foram convidando geral e vendo quem topava Quem essa topava. aventura. Acho que E daí não. eu falei que não, eu lembro que eu liguei pra equipe que trabalhava comigo meio rindo, assim. Vamos todos rir disso? Olha que eu fui convidada. Tipo, E daí ninguém riu. Ninguém achou engraçado. Ninguém achou engraçado. Riu Eu falei, sozinha. não. Eu ri sozinha. Piadinha capricorniana. Exato. E daí eles falaram, mas por que você não... Por quê? Por que você não topa aí? Debochando, É. né? Eu falei, vocês estão malucos? O que eu vou fazer lá? Como que eu vou entrar? Vocês estão malucos? Eu não consigo nem imaginar. Eu vou morar na TV por 3... Gente, vocês são loucos. Imagina, vocês estão querendo me jogar os lobos. E daí eu fiquei com essa... Até cheguei a ter uma certa briguinha com eles, assim, do tipo, gente, a gente não tá falando a mesma língua, né? Se vocês acham que eu tenho que fazer isso. E daí, tanto meu empresário quanto a Mari, que Ai, também é minha gente. empresária, né? Somos um trio de Que sócios, na verdade. engraçado. Os dois que falaram pra engraçado. mim, cara, eu acho que você tá falando não pra oportunidade errada, porque a gente confia muito em você. Aham. E daí o Felipe, que trabalha comigo, falou, cara, a primeira vez que eu te conheci, eu falei, eu acho que precisa de uma virada pra Manu é as pessoas terem a oportunidade de tomar um café com você, assim como eu tomei. Uhum. E você tá falando não pra oportunidade do Brasil inteiro tomar um café, Café com você. Aham. Daí aquilo me bateu, achei bonito. Muito, achei bem gente. colocado. Achei bem Aham. colocado. Super. Nossa, um café com Manu. Já não é Foi mais uma- Big Brother, é um foi café uma com fala Manu. legal. Já é uma coisa Eu mais... falei, gente, mas será? Eles confiam tanto em mim, assim, pra entrar num negócio desse? Nunca nem pensei. Não posso contar pra ninguém. Eles que eu- confiam mais em mim do que, do eu que eu mesma. mesma. É. E daí, claro. a partir disso, eu tive um estalo. Eu peguei o material que eu tinha da série, que nunca ia rolar. Sim. E daí eu comecei a fazer os vídeos do YouTube como se eles fossem essa personagem dessa série. Então, o primeiro vídeo chamava Who the Fuck is Manu Gavassi, explicava pras pessoas quem eu era, só que eu também tava tentando descobrir quem é essa menina. E foi o primeiro vídeo que eu escrevi e eu mandei pra eles e eles falaram, não, você tem que entrar. Daí eu liguei de Mandou novo com o pros seus rabinho das pernas. amigos, mandou pro... Sim. Tá, Pros meus sócios, pros né? seus sócios. Mandei pra eles e eles falaram, não, você tem que entrar. Eu falei, Maravilhoso. já pensei em tudo. Eu vou colocar um vídeo desse por dia. Daí vai ter uma coisa das minhas roupas. Eu vou ser só colorida, daí cada semana vai ser uma cor. Daí eu vou ter também umas piadinhas entre um vídeo e outro, que tem mais texto. Isso tudo sem... Ainda você não ia. Eu não ia. Você não eu ia, já tava fazendo eu tudo não ia, eu isso. falei não. Eu falei não e depois, assim, não foi fácil entrar lá depois. Porque eu já tinha falado não. Quero saber tudo, vai, me conta. Daí eu já pensei em tudo isso. Basicamente, eu peguei muitos dos momentos que teriam naquela série e transformei em mini textos, assim, em mini monólogos, que era Aham. o que eu conseguiria gravar, tipo, uma câmera, eu na frente da câmera falando. Mudar o figurino, era o único elemento de arte que eu poderia arcar. Era tipo, se eu sou bem resolvida com isso das cores, isso já fica uma coisa estética chamativa. Não preciso. Aham. Não vou ter cenário, não vou ter nada pra fazer isso, eu vou fazer meio, Aham. né, com o que eu tenho ali.
E daí eu coloquei um monte de post-it na minha parede e eu criei esses 130 vídeos, desdobramento Foram de... 130. Foi. Desdobramento de tudo. Se eu fosse líder toda semana, eu tinha um vídeo diferente toda semana. Se eu fosse anjo toda semana. E eu não falava nem a palavra líder, nem anjo, nem Big Brother, nem reality show, porque eu tinha medo de ser processada pela Globo. Eu usava termos neutros, tipo, estou indo para um retiro espiritual. Ai, hoje me sinto um anjo. Ai, me sinto da realeza. Eu usava termos porque eu tinha medo de ser processada. Tipo, acho que eu não sei se eu posso fazer isso. Então deixa eu fazer de uma maneira que qualquer não coisa dá eu não tô falando o nome de ninguém, né? Não tô usando nada, louca. nenhuma Ai, marca, nem gente, nada. inteligentíssima, inteligentíssima, porra! Essa menina, ela é assim, ó. Menina, você é foda, menina. Gente, eu adoro ela. Ela é E daí muito eu inteligente. fui criando isso e eu me encantei por essa ideia. Sim. Falei, cara, isso pode ser mó legal. Legal. Isso pode ser muito divertido, isso pode mudar a minha carreira. Sim. Porque eu posso mostrar pras pessoas isso que eu quero mostrar, que é essa coisa da comunicação, da storyteller, de fazer um projeto que tem Sim. sentido, uma narrativa, começo, meio e fim. Existia uma trajetória ali daquela persona de mim mesma, né? E daí, liguei com o rabinho entre as pernas, no momento... Aí primeiro, você que voltou atrás. voltei. Aí você... Pensando bem. Gente, ainda tem essa Pensando bem. vaguinha. E daí, tipo, acho que não, tal. Foi uma coisa meio não. Depois de alguns meses, me abordaram de novo. E eu, assim, na expectativa de, tipo, meu Deus, agora eu quero muito entrar, mas eu não posso nem falar por quê. Eu tenho que esconder esse segredo comigo. Vou falar que eu sou uma maluca, gravei um monte de vídeo. Eles nem iam deixar entrar, eu imagino. Sim. Quando você ligou, você já tinha gravado os 130 vídeos? Não, eu gravei 2 dias antes de entrar, de ser confinada. Os 180 vídeos você gravou 2 dias antes de você ser confinada? Aham, em uma diária. Capricorniana com virgem mesmo, né, meu amor? Meu Deus, mas então aí você ligou de volta. Não me deram muita moral. Meses depois, eu acho que eles precisavam de alguém, lembraram de mim de novo. Voltou esse papo, fiz teste médico, vi que tava andando. Gente, vou entrar mesmo nesse negócio. Não contei pra ninguém. Claro, não Tá pode. apavorada, assim. Meus amigos do meio falavam muito mal. Eles viam essa notícia e falavam assim... Quem vai ser o louco que vai entrar nesse mico? E eu assim... Muito nossa, vexame. quem? Que papelão que essa palhaça vai passar. Só a palhaça mesmo pra entrar no negócio dele. Eu não contei pra ninguém de medo, assim. E eu fiz uma pequena reunião com a minha família e com as poucas pessoas que trabalhavam comigo. Melhor entrevista do mundo. Contei meu plano, falei, vai ser assim. Eu tenho uma ideia, eu acredito nessa ideia, eu acho que ela pode ser muito legal. Eu acho que ela pode mudar muita coisa pra mim. Eu acho que pode ser muito diferente, eu acho que pode ser divertido. Então, é isso. Postem os vídeos, não importa o que aconteça. E se alguém perguntar, fala que ninguém tem a senha. Isso, sei lá como tá sendo postado. E é isso, mantém, até eu sair. E eu me toquei que eu nunca gravei o vídeo se eu fosse eliminada. Foi o único vídeo que eu não tinha. Se eu fosse eliminada, não tinha vídeo. Porque você não achou que você ia ser eliminada. Mas olha que doideira, isso não foi consciente. Mas já tinha uma coisa e quase que não foi mesmo, né? Você ficou em terceiro lugar, não Eu foi, só não tinha um teve. vídeo se eu tivesse Legal, no pódio. Não gente. tinha vídeo pra ser eliminada qualquer dia. Olha que doideira. E você não legal. confiava tanto em você conscientemente, mas inconscientemente você... Exato! Ela nem pensou na hipótese de gravar um vídeo da eliminação, gente. Olha como a gente sente as coisas, olha como a gente já sabe das coisas. Que legal! Sabia que você não seria eliminada. E eu acho que alguns projetos me deu uma força. Esse me deu uma força. Acho que eu sabia o que eu tava fazendo. Eu pesquisei muito Que sobre o legal. roteiro antes. Não é que eu escrevi umas coisinhas. Tipo, isso já era um outro projeto, sabe? Já era um projeto que eu gastei meu tempo, que eu estudei. E muito genial, né? A ideia de você estar com a roupa na casa e a roupa no vídeo. Isso é uma coisa fora, completamente da caixa. E você foi meio que uma percursora. Você foi mesmo alguém que abriu Foi a o primeira caminho pra que as fez pessoas... isso. Você entende essa sua responsabilidade, esse seu peso de dizer assim, eu fui A primeira que fez isso. lancei essa tendência. Entendo. E eu acho que foi um dos poucos momentos na vida que eu falei... Caraca, Acertou agora eu muito. acertei. Aham. Nisso aqui eu acertei. Quando eu saí, Acertou eu entendi... muito. Foi muito criativa. Que as pessoas tinham entendido exatamente o que eu queria passar. Tinham entendido o lance dos vídeos, da personagem, dessa história de ser meio metalinguagem, sabe? Aí eu falei, caraca, que legal. Porque eu tive essa ideia e foi muito da minha intuição e deu muito certo. Ela acertou muito. Aí eu tive essa compreensão. Eu também acho que era uma coisa que foi muito sob medida pra mim. Tipo, Total. eu tava nesse rolê de contar Total. histórias, de estudar roteiro, de ter essa coisa, né? E daí foi muito sob medida. Por isso que eu acho, assim, não Foi a oportunidade certa na hora certa. não é qualquer um que vai fazer que vai parecer, claro tipo, que nossa, não. porque era sob medida pra quem eu era naquele período. Era dela, foi ela que criou. Tinha tudo a ver com ela, com a personalidade dela. Era um projeto, assim Sim. como um projeto de um álbum.
Foi um projeto. Não era um projeto qualquer, era um projeto dela para ela. Por isso que funcionou. Eu acho que eu não sei se eu lancei tendência, mas. Lançou, Manu. Sim, pode-se dizer que sim, porque as pessoas Eu continuam usando isso. Eu né? acho que Total. sim. É. Eu Mas tenho eu acho essa que é isso. Eu tenho a sensação de que foi muito Total. sob medida pra quem eu era, por isso deu tão certo. Exato. E como foi ser essa menina que começa a carreira aos 16 anos, a família, nananana, e de repente numa casa com várias pessoas estranhas, com conflitos, com convivência diária. A Nicole Baus esteve aqui e disse que reality shows é como um retiro espiritual. Eu falei, nossa, achei forte essa afirmação. Como foi a experiência pra você? Você se estressou mais, se divertiu mais, etc? Como que você recebe? Como que foi essa experiência? Foi muito doido e muito bom. Foi muito maravilhoso. Faria de pra novo? mim. De jeito nenhum. Deu certo uma vez, não vou mexer nunca mais nisso. Deixa quieto. Nunca mais. Nunca vai dar tão certo que eu deu. Tá tudo bem, tá ótimo. Nunca mais. Mas foi muito. Teve de tudo, teve todos os sentimentos. Eu entendo a analogia, por isso que eu usei a analogia do retiro espiritual. Eu nem sabia, né? Mas é que mexe com tudo que você tem, porque você tá ali. Às vezes você se sente completamente sozinho, tipo, quem são essas pessoas, com quem que eu posso me abrir? Eu tô sendo monitorado, as pessoas estão vendo, eu tô errando, eu tô acertando, eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa do mal, quem eu sou. Então, você passa por muitos conflitos ali, né? Você não, mesmo que fique mais leve, você não deixa de saber que você tá sendo monitorado e que isso tá passando na casa de todo mundo. Nossa, eu fico imaginando Sim. qual é a sensação É muito disso. doido, assim. Eu tinha essa sensação constante e que é muito esquisita, né? Ao mesmo tempo, eu consegui ser quem eu sou. E isso me orgulhou muito. Eu consegui desprender dessa coisa da vergonha, do controle, né? Até da minha personalidade de precisar de muito controle pra me sentir confortável. Segura. E eu fui exatamente quem eu era. Então, esses questionamentos que eu tinha, essas coisas mais doidinhas, que às vezes as pessoas até falam, ai, tá fazendo muito VT, ou você tá querendo fazer uma personagem. Mas eu sou eu na minha casa até hoje. Todo mundo que minha família Sim. sabe, fala, nossa, foi exatamente quem você é, o seu jeitinho doidinho. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter conseguido mancar, sabe, quem eu sou, assim, até o final. E ter orgulho da minha trajetória como pessoa, com as minhas ideias lá dentro. Foi uma edição que tocou em muitos pontos muito importantes. Pela primeira vez foi falado, de fato, sobre o machismo, sobre misoginia, sobre coisas que antes eram pinceladas, mas não viravam. Ela levantou assuntos muito importantes lá, ela discutiu, foi com o Prior, né? Ela teve ali, ela levantou assuntos muito importantes, ela discutiu assuntos muito importantes que não era uma coisa que as pessoas ainda davam atenção, não era uma discussão até mesmo respeitada, porque, né, gente, machismo e patriarcado, né, resumindo, o Brasil. Então, assim, eu lembro disso, que teve essa pegada política, sabe? Teve a questão, nossa, foi muito legal isso também. Teve a parte útil, sabe, a parte necessária, que trouxe um pouco de atenção para esses assuntos de machismo, misoginia. Foi bem legal, gente. A participação dela eu amei na época. Viravam grandes discussões, essa foi a grande temática dessa edição, né? E foi uma aham. final feminina, com a Thelminha campeã, uma Aham, mulher preta. Então, foi tão importante. Foi, né? foi mesmo. Não foi o da Juliette, não, gente. Eu tinha confundido. Foi outra, eu lembro. Foi outra. Outro babado. Foi outra edição. Tava confundindo. Um divertimento importante, que tinha uma mensagem legal por trás. Aham. Eu tenho tremendo orgulho, Érica. Eu acho que aí foi Aham. uma coisa que eu amadureci com essa experiência. Amadureci como pessoa também de... Cara, tem outros caminhos pra mim. Eu realmente gosto disso que eu fiz. Eu não acho que foi uma brincadeirinha. Eu acho que eu gosto de escrever. Eu acho que eu gosto de dirigir. Eu acho que eu posso ir pra esse lado na minha vida. Eu acho que eu posso amadurecer isso. Eu me sinto muito Total. feliz fazendo isso. Então... mudou a minha vida financeira, por conta de publicidade também, que eu tive depois disso. Era um case. Era Um case de sucesso. publicitário. Então, eu comecei a assinar a direção das campanhas que eu fazia. Mudou Porque as marcas completamente. viram o que você fez e falaram, não, você pode vir aqui criar pra gente. Aham. Exatamente. Tipo, se você criou tudo isso, Que então vem aqui legal, criar uma gente. campanha. Que É menos legal. trabalho. Ah, que E eu comecei a ótimo. Eu ganhar lembro, gosto ela por fez pra Nubank. Eu lembro de algumas campanhas dela. Ela fez pro Nubank, pra quem mais? Não foi, teve várias que ela fez, gente. Mas agora que eu tô lembrando, foi só do Nubank. E foi bem criativa a que ela fez pro Nubank. Eu lembro que era uma campanha, que era um anúncio que eu assistia. Quando passava, eu não pulava, eu assistia. Por isso, no sentido de poder experimentar, assim, de poder experimentar a direção dentro de um set. E aí você poder abriu uma experimentar nova roteiro. vertente na sua vida. Cantora, atriz e agora diretora de campanha publicitária.
Não só, por enquanto a gente tá nessa, mas eu quero expandir. Eu comprei os direitos de alguns livros que eu tô adaptando pra filme, pra série. Que legal. Quer dirigir também em TV. Sim, eu quero aquela esse é meu série que grande não deu sonho. certo lá, agora vai Não vai voltar. ficar assim. Agora tem o sucesso, tem o tamanho, Aham. tem tudo. Então vem coisas por aí. Não, com certeza. Nesse eu tô sentido. direcionando muito, tô estudando muito, né? Acho que existe todo um trabalho que ninguém vê, né? Que é de Sim, você total. se educar mesmo, entender pra onde você quer e recalcular, às vezes dar um passinho pra trás ou ficar mais no seu canto pra depois dar passos mais na direção que você quer. Então, eu tenho estudado muito, escrito muito, pra ir pra esse lugar, assim, que é o que eu realmente tô mais a fim de fazer e amo. E resumindo, a oportunidade do Big Brother me abriu muitas portas nesse sentido e acho que me libertou também como criadora, sabe? Então Que foi muito legal. importante. Eu tenho muito orgulho, assim, dessa experiência. Ai, que bom que você topou. Porque foi bom pro público, que Foi trouxe essa muito edição bom. mais pedagógica, com vários Sim. temas, essa final feminina, mulheres e etc. Mas quando a gente vai fazendo essa retrospectiva da sua história, quando você vai contando, parece que esse também foi um momento muito de libertação, de conexão, de autoconhecimento, etc. Entendimento, E é. agora me fala uma coisa, onde é que você aprendeu aquela coreografia da música da Dua Lipa? Porque eu amo aquilo. Tamborzinho, eu não tamborzinho. consigo ouvir aquela música sem Sem pensar lembrar em de você. Depois eu você, pensei eu não que eu consigo. copiei de vários lugares. Tem uns passinhos que é tipo do De Repente 30. Lembra desse filme? De repente, 30 Que amo ela, esse que ela filme. dança uma coisa meio. Amo esse É do filme. Michael Jackson, né? A coreografia que ela faz. sim, sim. Que eu acho que eu roubei um pouquinho de passinhos de várias coisinhas que eu já tinha visto. Eu não sei dançar, não sou uma grande bailarina, acho que isso não é segredo pra ninguém. Então eu acho que eu me divertia. Era uma grande, sabe? Era uma maneira tamborzinho. Eu de. lembro dela falando do Acho tamborzinho. que lá você busca maneiras de ser você mesma, você busca maneiras de deixar o ambiente mais leve. E é isso. Acho que eu comecei a entender Gente, o cabelo dela tá muito bonito. Eu tô chocado com o cabelo da musa. que a dancinha tinha pego quando eles tocavam a música tantas vezes. E quando você saiu e viu que a dancinha tinha sido um sucesso, você ficou passada? Passado, foi pelo amor de Deus. Tudo te acha que você ficou passada, Não, né? fiquei Acho que passada. você não tinha planejado as coisas, tinha feito seus vídeos, etc. Mas você acha que você não imaginava o alcance, o impacto, o tamanho Não. que aquilo. Quando você saiu da casa, qual é a sensação quando você sai de uma casa, de um reality show, e você fala: meu Deus, deu tudo certo, o que eu fiz foi bom, eu brinquei ali de uma dança e isso virou uma coisa, sei lá, meme. porque isso virou uma coisa estrondosa. Érica, eu saí na pandemia, né? Eu não sabia da Ai, pandemia. é verdade. Então não é teve essa verdade. sensação. Foi. Ai, eu tô muito chateada com isso daí. Eu tô muito chateada com a sua história. É verdade. Chateada com Ela a sua precisa de um grande momento pra ser feliz. Gente do céu! Na capa da mas calma. Capricho eu não consegui quero, celebrar. não quero passar essa mensagem, porque eu sou muito feliz com a minha vida e com as minhas conquistas. Eu sei. Mas foi também muito agridoce, porque imagina, É. eu saí, teoricamente pra mim deu tudo certo, mas O pra mundo mim, tava o em lance da colapso. pandemia, que a É. gente não sabia, não tinha a dimensão, É. contaminou toda essa experiência, né? Então, Total. como que eu vou comemorar e ser feliz numa situação Não. dava, né? Então foi muito agridoce, assim. É. Eu acho que depois de um tempo, eu consigo agora ter essa compreensão. Nossa, foi maravilhoso. Foi legal. Eu colhi frutos maravilhosos. Foi maravilhoso pra quem eu sou, né? Por todas essas coisas que eu falei. Mas naquele momento era super agridoce. Imagina, minha família não tava lá pra me buscar. Eu tava ali meio sem saber o que aconteceu. Então, e a gente nunca viveu uma gente. parada dessa. Então, você receber essa informação. Pandemia foi babado, gente. Aí quando você começa. Você pensa nesse contexto, é complicado. Imagina, você tá 3 meses trancada numa casa, o mundo, tipo, desabando enquanto isso. E você sai. Eu sei lá, eu acho que deve ter meio que a ideia, tipo, sei lá, um apocalipse zumbi, sabe? Não sei, gente, deve ser muito estranho. Você vai pra um confinamento, o mundo tá acontecendo normal, e quando você sai, você. Gente, como assim? Pandemia e o mundo tá desabando. Deve ser bizarro, gente, a sensação. Deve dar um tiltzinho na cabeça. Assim, e daí vai lá e dá uma entrevista e fala que você tá feliz? Tipo, Não tem como. quê? Sabe? Oi? Então eu tava Aham. em outra dimensão, assim, nos dias que Aham. se seguiram. Total. Foi bem esquisito, mas enfim, não queria pesar o clipe. Não pesou o clima, mas eu quero ainda um momento glorioso. Eu quero um momento assim, tipo, pá. O clipe que ela fez depois. Com a Glória Groove. É de fato, Foi com a acho que não Glória deve ter Groove. sido uma experiência muito tranquila sair e descobrir que o mundo estava se enclausurando, né? Que o mundo estava. Parecia que eu tinha passado por um Aquele clipe depois que ela fez, que ela saiu de uma música,
um clipe de 10 minutos, ficou maravilhoso. Experimento de filme de ficção científica. ficção Como se você não científica. sabe de um negócio desse, você vive uma outra parada e você sai e já tá todo mundo ali vivendo aquilo há muito tempo. Então Aham. foi bem esquisito. Ai, mas Bem olha, agridoce. foi muito importante, viu, a sua participação. Foi Eu mesmo. acho bem que teve legal. o lado de ser um entretenimento, uma leveza e uma coisa, como a gente falou, né, com um tema que foi até bem educativo, né? Total. Os debates que se trouxeram. Então tem esse lado também, de ter sido um entretenimento num momento muito difícil. E é legal porque faz essa educação com a E leveza não foi só entretenimento, entendeu? Foi um entretenimento educativo, foi um entretenimento com um propósito, teve uma razão, teve algo importante a se discutir, uma discussão, entendeu? Teve esse humor, ela trouxe esse entretenimento que nós precisávamos, porque estávamos todos delirando e as coisas completamente fora de controle. Só que não foi aquela coisa, não foi um divertimento superficial e raso, entendeu? Foi um divertimento que trouxe, ainda num momento de dificuldade, uma discussão para um outro lugar, importante, uma discussão necessária e com leveza ao mesmo tempo. Eu acho que no final das contas, a discussão sobre esses assuntos sociais, até isso serviu como entretenimento, porque meio que tirou a gente daquele lugar de pandemia e morte, sabe? Quando a gente trouxe a atenção para outros assuntos que também eram desconfortáveis, o negócio do machismo, do patriarcado. Mesmo sendo pesado, ainda trouxe uma certa abstração de um contexto maior, global e muito mais desconfortável, eu acho. Acho que teve muito disso também. entretenimento, né? Você traz temas que são relevantes, que são pertinentes, que são importantes, mas não com o peso de uma análise Exato. política, ou de uma análise… Com o peso de pessoas que estão vivendo, Exato, se divertindo, E lidando assim com os conflitos. chega também em pessoas que talvez não chegariam, né? Exatamente. Eu Aham. acho que esse é um caminho muito eficiente pra você cativar as pessoas pra abrirem a escuta. Porque às vezes Total. quando você chega com uma coisa muito… As pessoas acabam… Não quero pensar sobre isso não é sobre mim, não gosto disso. Mas quando você vai por esse caminho mais leve, mais fluido, você consegue se Acessar. conectar melhor verdade. com as Total. pessoas. E a sua Total. participação, com certeza, foi icônica. E com certeza, você disse que não sabe, mas você criou uma tendência que Criou, até sim. hoje ela é replicada, que é Aham. conseguir. Como é que você faz esse ambiente? Você está dentro de um espaço, Sim. mas a vida ali, a internet, está alimentando a sua presença. Tomar uma rédea eu da acho que situação de alguma maneira. acho que da maneira como você fez, ainda ninguém Não. repetiu, né? Não. Identicamente. Até porque seria uma cópia, seria falta de criatividade, ia ser Mas feio. acho que é isso, foi bem esse lugar dessas duas coisas coexistindo, né? A televisão, que a gente conhece muito bem, que atinge muita gente, e a rede social. Os dois meio que coexistindo no mesmo projeto, né? Sim. Agora, pra gente indo pro nosso fim, quero te fazer algumas perguntinhas do tipo… Qual é a sua lembrança mais feliz, assim, desses momentos da sua carreira, da sua construção? Qual é o momento que você fala e fala, nossa… Isso daqui me marca até hoje, foi muito incrível. Foi logo depois, um ano depois do Big Brother, eu lancei um álbum que chama Gracinha, que eu pude fazer um média-metragem. Então eu pude juntar a música com isso que eu tava fissurada em fazer, que era tá no set, dirigir, criar uma história. E esse projeto me orgulha. E assim, até hoje eu fico com uma sensação de, nossa, eu não acredito que a gente fez isso. Era uma equipe tão incrível, uma equipe tão talentosa. E criar um mundo, meio que um conto de fadas brasileiro ali, para aquelas músicas. Eu tenho muito orgulho desse projeto, assim, de ter conseguido pegar essas duas coisas que eu gosto de fazer, juntado e ter feito uma coisa tão preciosa que… Enfim, que me orgulha muito. Então, aí, ó, pronto. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Veio aí! Mais, vai! Eu quero que você me conte qual foi o show mais inesquecível, mais marcante que você fez. Porque você falou, eu ficava inseguro, a coisa caindo, nananã, e eu tava ali, de repente… Teve um show muito marcante que foi um show… Era uma turnê que chamava Só Queria Ser Normal e que eu revisitei alguns momentos da minha carreira, assim. Tinha o meu último álbum, Gracinha, mas era meio que revisitando momentos. Foi também depois da minha participação do Big Brother, então juntou um público que eu já tinha com um público que me conheceu Novo, recente. E foi um dos shows mais lindos, assim. Eu lembro de me sentir bem, porque era raro pra mim eu não ter essa ansiedade de palco. Então, eu lembro de eu estar completamente presente. E Gracinha é uma canção no piano com Amaro Freitas, que é um grande pianista maravilhoso. Até hoje, eu nem acredito que ele topou trabalhar comigo, ele é maravilhoso. E aí ele tocou junto com o Tim Bernardes, o Tim cantou. Eu lembro de cantar aquela música naquele palco, naquele lugar lotadaço, como eu nunca imaginei
eu já meio que achei que nem tinha mais esse lugar pra mim. Tipo, não tem como ampliar agora, sabe? E daí ver um monte de gente cantando aquela canção. Enfim, foi muito bonito. Eu acho que foi a experiência mais linda que eu tive no palco. Ah, maravilhoso, que bonito. E teve alguma experiência com alguém que você cantou, contracenou, que te deixou assim, tipo… Agora não, realmente cheguei aqui. Caramba, não acredito que eu estou com esta pessoa. Cara, eu acho que ter feito uma homenagem pra Rita Lee, com ela vendo, com ela em vida, na plateia, assistindo. Ela assistiu, ela já tava, ela não conseguia. E tem até pedaço. A Rita Lee gravou pedaços de áudio. Tem a voz da Rita Lee em algum. No meio. Eu não sei, posso estar confundindo, tá, gente? Mas eu acho que tem pedaços da voz da Rita Lee que ela gravou pra Manu no meio de alguma música. E aí, mas ela deu a bênção do projeto, ela viu tudo antes, eu recebi vídeos dela assistindo. Pra mim isso foi assim… além de ser uma turnê que me mudou como performer, assim, porque eu tive que bancar cantar as músicas dela, né? De um período que ela tava muito livre, muito rock and roll. Então, isso me obrigou a sair da minha zona de conforto. Eu me diverti como nunca. Assim, me diverti mesmo, de querer usar, de soltar minha voz, como nunca, nessa turnê em homenagem a ela. E saber que ela apadrinhou, deu a bênção dela nesse projeto e conseguiu ver, sabe? Uma outra geração aplaudindo. Pra mim, sim, eu arrepio de lembrar, foi muito especial. Isso realmente deve ter sido algo… Foi lindo. Você se considera uma it girl? Uma menina da moda? Uma menina… eu sou muito da moda. Aquela menina que foi reprimida de usar meia arrastão, ela voltou eu acho depois? Que eu sempre tive muita segurança em me vestir, porque a minha mãe sempre foi muito diferentona, assim. Tipo, ela cortava uma coisa aqui, achava o máximo, isso aqui, não, vamos pedir pra sua avó bordar um negócio aqui, vai ficar ótimo. Então, minha mãe fazia a gente usar chapéu, todos os dias era um chapéu diferente, ela colocava broche de bichinho nos chapéus, então tinha um chapéu com broche de um bichinho só. Minha mãe sempre foi muito diferentona. Sempre projetou isso na gente, ainda bem. Então, eu nunca tive insegurança. Eu sempre banquei as coisas que eu vestia. E até hoje, de olhar e falar, nossa, que fase… Eu acho que tudo é válido. Eu adoro todas as minhas fases. Então, essa insegurança eu não tenho. Não Oi, Skyduke. Tudo bem, muso? tem, mas você considera uma it girl? Eu me acho uma it girl doidinha, eu me acho. Amo. E de tudo que você já viveu na vida, das suas experiências profissionais, das suas experiências pessoais, etc. Qual a memória mais maluca que você lembra de alguma coisa que te aconteceu? Um perrengue, um babado, um negócio, uma memória bem… Tudo ótimo também. Daqui a pouquinho vamos pro DBD, hein? doida. Teve um dia que eu pari um ser humano. Eu pari um ser humano, saiu dentro de mim. Isso foi a memória mais doida, assim. Eu imaginava, mas não imaginava que era tão doido. E tudo que veio depois, eu acho. DBDzinho é barbarizante. Cuidado com o Jason. Ah, amigo, sério? Você tá achando ele OP? Ontem eu amassei Amassei linda. Acho que é muito única e pessoal essa sensação, né? Da maternidade, eu não sabia como ia me bater. E eu sempre tive essa insegurança por conta do trabalho. Eu comecei a trabalhar muito nova, a minha vida sempre foi… O meu valor pessoal sempre foi muito focado nisso. Então eu tava bem se eu tava bem no meu trabalho. Se eu não tava bem no meu trabalho, não tinha mais. Eu tava muito mal. Então o meu valor pessoal não existia. Ele era o meu valor do trabalho. E eu sempre admirei muito pessoas que tinham isso separado. Eu nunca tive. E eu acho que a minha filha me deu isso. Tipo, agora pra mim… É muito separado. Eu tenho a minha carreira, que eu adoro, que eu tenho minhas ambições e eu vou continuar indo. Eu acho que me deu uma paciência também comigo mesma, de isso não é uma corrida, tá tudo bem. Total. E me deu um valor na minha pessoa, sabe? Tipo, distante do trabalho, eu sou uma pessoa que eu admiro. Eu admiro os valores que eu construí, os aprendizados que eu tive que me transformaram. E eu sou muito segura sendo mãe, o que eu nunca imaginei, assim. Eu não Como é ser mãe? Eu acho a coisa mais divertida e maravilhosa. Sei lá, Ai, gente, a minha irmã tá grávida. Minha irmã tá grávida. Logo a logo tem um menininho vindo e eu vou ser madrinha. Ai, eu vou ser titia, eu vou ser madrinha. Tô um pouco nervosa, porque eu não sei… Eu nunca fui da criança, sabe? Eu nunca fui do neném, nunca fui de lidar muito bem com criança. Geralmente as crianças me olham de longe assim e fica, sabe? Criança não tem muita… A não ser bebês. Bebês me olham e fazem assim. Sabe?
Aconteceu no salão, inclusive, semana passada. Vai aprender a lidar. Vou ter que aprender, Skyduke. Que eu vou ser tia, vou ser madrinha, muito próximo, né? Geralmente são mais bebês que têm isso comigo, sabe? Quando um bebezinho vê, me faz gracinha comigo, mas geralmente criança. Eu sou uma pessoa mais séria, eu tenho meio que uma cara de cu, sabe? Aí as crianças ficam meio que me olhando de longe, assim, meio com medo, sabe? Enfim, vamos descobrir como vai ser. A Arthur Titia. Eu acho lúdico, eu acho artístico ser mãe, sabe? Eu acho que você tem que estar presente, te traz uma presença, te traz um foco em redescobrir coisas através de um serzinho que ainda não entende nada do mundo. Isso é muito bonito, assim. Então, Total. é isso, é muito doido pensar que eu já tive várias inseguranças que me atrapalharam, que eu tive que tratar em terapia, que... E daí numa coisa tão grandiosa quanto ser mãe, cuidar de um ser humano que é tão importante, tranquilo. eu sinto que eu sou livre de inseguranças, que eu tô bem. Que Que eu tô me sentindo num lugar confiante pra criar uma criança. potente, sabe? Comigo mesma, assim. Me deu esse presente dessa liberdade de ser eu também. E não ser só eu profissional. Profissional, te trouxe você mulher, você ser Legal. humano, você pessoa. E bicho, meio bicho também, de voltar pra coisas. Eu acho que me trouxe expandiu muito a minha compreensão de quem eu sou. Ai, que lindo, 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 lindo. Eu tenho certeza que você deve ser uma mãe incrível, Ai, obrigada. admirável. Você é uma artista incrível, você é uma Obrigada. pessoa Gente. incrível. Eu poderia ficar aqui mais muito tempo muito gostoso. falando sobre você, sobre Gente, que entrevista maravilhosa. Eu amo a Manu, eu acompanho ela desde a época da Capricho. Eu nunca deixei de acompanhar ela. Eu amo essa menina, eu acho ela inteligentíssima. Ai, gente, que entrevista legal, muito legal. a sua trajetória, sobre os seus sucessos. Estaremos E eu gosto da Manu não só das músicas dela. Eu não sou, tipo, fã, assim, que conhece todas as músicas. Eu conheço as músicas mais conhecidas. Gosto, o último álbum dela, esse Gracinha que ela comentou, eu gosto bastante. Eu acompanho os trabalhos musicais dela. Mas eu não gosto dela por causa da música. Eu gosto dela por causa da personalidade dela. A forma dela de pensar, que a gente conheceu ela melhor no Big Brother. Então, assim, eu me identifico muito com ela, com a forma dela pensar. Eu acho essa menina muito foda. aguardando novos sucessos de você aí dirigindo, pensando, formulando. Você é uma mente criativíssima. Imagino que sua cabeça deva ser uma loucura, uma confusão, que você viva e experimente o mais lindo, o mais doce da maternidade, mas também da vida, que todas essas inseguranças fiquem lá pra trás e que você seja sempre muito feliz, muito iluminada. Amei te receber, amei bater esse papo com você. Não. Obrigada! Muito fofas. Sucesso! E leve beijos pro bebê! Pode deixar. Gente, muito A Erika legal. Pod é uma muito, produção muito da legal. Peri Produções. A apresentação é Muito da Erika legal. Hilton. A direção Esse videozinho, esse react vai pro YouTube. Então você que tá vendo pro YouTube, me acompanha lá na Twitch. A gente faz lives todos os dias a partir das 8 horas da noite. Tem react, a gente joga DBD, tem gameplay de Dead by Daylight. Então se você quiser acompanhar tudo ao vivo, na hora que tá acontecendo, me segue lá na Twitch. TTV Arthurito, tá? Me acompanha nas redes sociais também, no Instagram, no TikTok. Tudo TTV Arthurito, tá? E me segue lá na Twitch, que é o mais importante para você acompanhar tudo ao vivo em tempo real. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo React. Bye!